Estamos em Bragança, um concelho com 39 freguesias e cerca de 35 mil habitantes. É das capitais de distrito mais longe dos centros de decisão em Portugal, mas a sua geografia também garante um lugar central na lógica ibérica. Há 28 anos que o Partido Social Democrata liderava a autarquia de Bragança, mas nas últimas eleições, uma independente, com o apoio do Partido Socialista, ganhou as eleições. Ela é Isabel Ferreira e é a nova presidente que vamos conhecer. Boa tarde, Sra. Presidente. Muito obrigada por nos receber aqui junto àquela que é a sua nova casa política. Depois de 28 anos de domínio social-democrata, uma independente com o apoio do Partido Socialista ganha esta autarquia, a primeira mulher presidente de Bragança. Tem um percurso interessante ligado ao ensino, ligado à ciência, à investigação. Como é que a política surge na sua vida? Muito boa tarde e muito bem-vindos aqui em Bragança em particular. Ela surge de forma natural, como todo o percurso profissional e político que tenho tido. A minha carreira é ligada ao ensino superior, à ciência, aqui no Instituto Politécnico de Bragança. E em 2019 estava eu já numa posição da minha carreira profissional confortável, no topo da carreira, sou professora coordenadora principal, quando António Costa me convida para integrar um governo seu como secretária de Estado da Valorização do Interior. Procurava precisamente pessoas que fizessem vida a partir do interior e bem-sucedidas e que pudessem implementar políticas de valorização do território também, que fossem bons exemplos. E, portanto, esse convite surge precisamente pelo meu percurso profissional e pela minha vida a partir do interior e a partir de Bragança em particular. E como era uma fase da minha vida em que eu tinha disponibilidade também profissional para aceitar novos desafios, decidi aceitar. A Secretaria de Estado ficou instalada aqui em Bragança e foi também uma oportunidade de trazer para o Governo um pensamento científico e estratégico que tinha, mas sobretudo pensar como os territórios do interior precisam de políticas específicas dirigidas às suas problemáticas, adaptadas aos contextos muito particulares que têm. Por isso foi um gosto depois ter a responsabilidade das políticas de desenvolvimento do interior. Depois, no governo a seguir, fiquei com a pasta do desenvolvimento regional, o que me deu também uma experiência ainda mais alargada, porque tinha a tutela dos fundos europeus regionais, o que permitiu implementar programas específicos ligados a benefícios fiscais, ligados ao incentivo à mobilidade de trabalhadores para o interior, o estímulo às empresas e ao investimento empresarial. Também há interação entre os centros de investigação e o tecido empresarial, também com programas dedicados, e foi uma oportunidade de desenvolver políticas de crescimento do território, de valorização do interior, de desenvolvimento regional a partir de Bragança. Por isso foi mesmo uma honra e foi uma oportunidade também onde aprendi muito e acumulei um conhecimento que hoje acho extraordinariamente importante e valioso para aplicar agora a nível da autarquia. Precisamente, agora está ao leme do seu concelho, há uma série de políticas que quer desenvolver. Eu propunha que nos sentássemos ali também para percorrer a sua vida académica, falar um bocadinho, se calhar, da família, que também tem sido, com certeza, um porto de abrigo e um porto seguro nesta caminhada até à Câmara Municipal. Vamos até ali sentar-nos e falar um pouco desse percurso. Muito bem. A Sra. Presidente tem 51 anos, nasceu em Moçambique, mas veio muito pequenina para Bragança. Aqui estudou até sair para a Universidade no Porto, em Bioquímicas. É doutorada pela Universidade do Minho,
tem um percurso assinalável, não só no ensino e também nas ciências. É uma das cientistas mais citadas do mundo. O que é que esse percurso vai trazer para a autarca Isabel Ferreira? Nós somos sempre o produto daquilo, da nossa vida, das circunstâncias que vamos vivendo. E para mim, Bragança sempre teve um peso muito importante na minha vida. A minha família toda tem origens aqui, a minha mãe na cidade mesmo e o meu pai numa aldeia muito próxima, Gostei. E de facto eu nasci em Nampula, mas vim com 10 meses e portanto fiz toda a minha vida aqui em Bragança. Estudei fora e tive, quer na faculdade, quer depois vários períodos da minha vida enquanto cientista, tive a oportunidade de viajar pelo mundo inteiro, mas o sítio onde eu sou mesmo feliz é aqui em Bragança e por isso quis sempre ficar na minha carreira académica, na minha carreira de cientista, enquanto Secretária de Estado também, porque as 2 Secretarias de Estado foram aqui e, portanto, para mim faz todo sentido aproveitar tudo que eu aprendi, quer no mundo académico e enquanto cientista, que nos ajuda muito a fazer um diagnóstico do estado da arte, ver o que está bem, o que está mal, projetar o futuro e sobretudo, procurar recursos para concretizar os projetos que idealizamos. É essa a experiência do mundo da ciência que eu trago também, é esse planeamento rigoroso de como concretizar e levar projetos do início ao fim. Tem uma ligação muito estreita com o Politécnico de Bragança. Ele é, sem dúvida, um dos motores do desenvolvimento deste conceito. Sem dúvida, não tenho qualquer dúvida. Aliás, de uma forma geral, as instituições de ensino superior e os seus centros de investigação são motores, pilares absolutamente essenciais do seu desenvolvimento, porque é lá que se produz conhecimento, é lá que se qualificam jovens e adultos e é lá também que se produz esse conhecimento e ciência que pode ser transferida para o tecido social, para o tecido económico. E essas práticas são hoje em dia cada vez mais estimuladas e por isso é muito importante. E aqui em Bragança, em particular, o Politécnico tem essa característica de servir muito o ecossistema envolvente, olhar para o tecido empresarial que está à volta e dar resposta, quer em termos de formação, quer em termos de desenvolvimento do conhecimento. E, portanto, também acredito que é através do Politécnico e desta parceria entre a Câmara Municipal, o Politécnico, o laboratório colaborativo que também temos em Bragança e o Parque Tecnológico, a Associação Brigante Ecoparque, é pondo todos estes atores a trabalhar que nós podemos ainda cada vez mais trazer inovação a Bragança, que é o que é preciso, inovação tecnológica, partir também dos setores mais tradicionais, como é o agroalimentar aqui, e com essa inovação potenciá-lo, torná-lo mais competitivo do ponto de vista nacional e internacional, sem esquecer outros setores económicos importantes aqui em Bragança, como o setor automóvel, para dar alguns exemplos. E por isso a tecnologia, a inovação, o conhecimento são fundamentais para tornar cada vez mais o nosso território identitário e desenvolver clusters de atividade económica que criem emprego e que ajudem a fixar pessoas, que é um grande desafio para Bragança, é fixar os jovens e atrair pessoas em idade ativa, e isso faz-se com emprego através de dinâmicas empreendedoras e de inovação e de investimento empresarial. O seu trabalho ao longo destes anos todos no campo científico tem sido isso mesmo, de inovação e de descobrir inclusivamente a ligação entre aquilo que é a inovação tecnológica e os recursos endógenos das regiões e aplicá-lo a questões práticas, à indústria agroalimentar. Como é que essas ligações, digamos assim, como é que pretende transpor esse tipo de ligação e essa lógica agora para a lógica autarca, para desenvolver este conceito? É tudo uma questão de pensamento estratégico e de parcerias, e foi assim que eu também fiz na ciência. Eu depressa comecei a pensar o que é que Bragança tem de único que possa ser uma referência em termos mundiais, e portanto
a partir dos recursos endógenos, nomeadamente do Parque Natural de Montezinho, as suas plantas silvestres, os cogumelos. Fui estudando estas matrizes até chegar aos produtos naturais que depois fomos desenvolvendo para aplicação na indústria agroalimentar e que hoje são, enfim, já deram origem a spin-offs e hoje em dia alguns dos produtos que desenvolvemos e que estão patenteados estão agora a ser explorados comercialmente em Portugal e no estrangeiro, e isso é algo muito importante. É um orgulho e uma motivação poder ver o impacto real da nossa investigação, nomeadamente na economia. Portanto, é esta visão que nós temos que ter, e em particular agora na autarquia, que é importante, é termos ambição, não partirmos de uma posição derrotista, mas sim entender e ter consciência que nós podemos marcar a diferença a partir de qualquer ponto do país e em Bragança também. E, portanto, nós temos excelentes exemplos, e é esse exemplo que eu também quero dar da autarquia, portanto, uma autarquia modernizada, inovadora, com visão estratégica, ambiciosa, que se posicione de forma relevante na região norte e no país, naturalmente, e também apostar muito nas parcerias, que foi isso que eu fiz sempre também enquanto cientista, uma parceria grande com as empresas. E aqui o município tem que ter esse papel alavancador do diálogo entre as grandes instituições, seja a nossa unidade hospitalar, seja o Instituto Politécnico de Bragança, os equipamentos culturais, as instituições de solidariedade social, as empresas, e o município tem que ser o potenciador desse diálogo, porque desse diálogo vão surgir certamente sinergias, projetos interessantes e inovadores, e que nos colocam de forma competitiva, nacional e internacionalmente, que é o que queremos também. Falou das suas origens, estamos agora a falar do futuro, daquilo que quer para Bragança. Tem um filho, eu não resisto a falar-lhe de um post que li no pós-eleições, em que ele se assumia muito orgulhoso da mãe, não só pelo seu percurso académico, por tudo aquilo que já atingiu, pelo facto de ser mulher e ter conseguido alcançar este lugar que nem todos acreditariam que seria possível numa região que ainda é um pouco conservadora em relação à entrada das mulheres na política. Como mãe, como é que vê o futuro do seu filho, por exemplo, num concelho em que os jovens muitas vezes têm que, de facto, sair para estudar e muitas vezes para trabalhar? Como todas as mães, nós queremos o melhor para os nossos filhos, e eu fui dizendo isso na campanha. Um território que não tem futuro para os seus filhos é um território perdido, não é? É um território que não permite sonhar. E, portanto, isso nós temos que coletivamente mudar rapidamente. Nós temos que todos voltar a ter esperança, no sentido de poder atrair cada vez mais os nossos filhos, os nossos netos, todos os jovens que aqui se queiram fixar. E o meu filho em particular, é isso que eu desejo para ele. Os jovens de hoje em dia são jovens preparados, são jovens qualificados, falam línguas, viajam facilmente. Trabalham remotamente. E hoje, em particular, a Europa tem uma falta grande daquilo que nós chamamos de talento qualificado, e, portanto, estes jovens podem fazer vida onde quiserem, e mais uma razão para nós termos que ser mesmo atrativos para os conseguir prender, atrair aqui em concelhos como Bragança. E isso é perfeitamente possível. E o meu filho em particular tem sido um apoio grande para mim em todas as fases da minha vida, e por isso também foi com muito orgulho que recebi a mensagem dele e que decidi partilhar com todos, porque ele vivia o meu lado público, mas viveu também o meu lado mais privado em casa, de momentos, enfim, menos bons, e é uma força muito importante, aliás, como toda a minha família.
falarmos de qualidade de vida, porque é isso que as pessoas também procuram quando vêm para estes territórios, pode ser uma pedra de toque, uma grande mais-valia de territórios como Bragança. Eu propunha que fôssemos até ao centro, até à Praça Camões, para conversarmos um bocadinho sobre como é que é viver em Bragança, perceber o que é que as pessoas valorizam aqui no concelho e que propostas é que a Sra. Presidente tem para os próximos 4 anos. Vamos? Vamos. Como é que se costuma deslocar aqui em Bragança? De carro, sempre. Sempre de carro. É um dos problemas da mobilidade. É, o transporte, e é uma das coisas que eu falei bastante na campanha, tem que mudar muito. Sobretudo a ligação também entre a cidade e as aldeias. Mas mesmo dentro da cidade é que as pessoas têm um pouco hábito de usar transporte público. E a Escola Superior de Saúde, e aqui é um dos centros de saúde. Mas a Escola Superior de Saúde vamos construir uma nova, porque esta era originalmente a Escola de Enfermagem. Okay. Entretanto, a escola cresceu imenso, tem imensos cursos, imensos alunos e não tem instalações adequadas. E precisa de melhores. Urgentemente. E essa é uma das propostas dos próximos 4 anos. E também criar um centro académico clínico, precisamente para tornar o hospital mais atrativo. Porque hoje em dia, os jovens médicos, eles também não é só o dinheiro que interessa, não é? Eles também gostam de ambientes tecnológicos, e progredir no conhecimento. Mais modernos. Quer dizer, ainda há pouco falávamos numa preparação académica até à profissão, que é super exigente, depois ficar médico e estagnar, suponho que o cérebro também precisa de alimento de outra maneira, não é? Sem dúvida. Estamos a ir bem? Estamos. Então como é que se chama este jardim? Isto é do programa Polis, que houve vários, por várias cidades, não é? Foi a recuperação da zona do rio. Este é o Rio Fervença. Olha, cá está aqui um ótimo, só que lá está, isto ótimo sítio para andar a pé, por exemplo. Só que está tudo degradado, já viu? As tábuas, etc. O rio está assim. Isto é uma das coisas que mais as pessoas pedem para... Que ter um parque deste género tão perto do centro da cidade é maravilhoso, não é? E com parque infantil e tudo. Só que precisa de manutenção, lá está. É de limpeza bonito. Da vegetação. Este é um dos espaços dos quais falámos há pouco, a Praça Camões, e uma das promessas da sua campanha eleitoral era precisamente intervencionar este espaço. Que propostas é que tem para este espaço? Como vieste, é aqui um espaço numa zona nobre da cidade, mesmo no coração, no centro histórico, uma praça emblemática, mas que no verão atinge temperaturas muito elevadas e não há sombreamento e, portanto, acaba por ser um espaço de utilização de solo que não está disponível, e no inverno também, porque ou está frio ou chove e, portanto, não é agradável para passear aqui. Dizia-me que aqui funcionava antigamente o mercado, e que foi retirado há muitos anos era o mercado municipal e agora é palco também de vários eventos, mas com estruturas amovíveis, tem que se pôr e tirar cada vez que há um desses eventos. E, portanto, nós queremos mesmo preparar aqui uma estrutura fixa para que este espaço possa ser utilizado para eventos também e para um mercado de nova geração. Esse é o nosso objetivo. E acha que as pessoas que vivem aqui na cidade e que têm a sua vida aqui em Bragança, precisam de espaços novos de socialização, que também tragam outro tipo de oferta cultural aqui ao concelho? Que tipo de propostas é que nos próximos 4 anos os brigantinos podem contar em termos, por exemplo, de agenda cultural?
Sim, sem dúvida que isso é muito importante, porque nós também, quando procuramos um sítio com qualidade de vida, aquilo que nós chamamos de qualidade de vida, passa não só pela educação, pela saúde, pela habitação, transportes e cultura, que é um pilar absolutamente essencial para a nossa vida e para a qualidade de vida também dos diferentes municípios. E, portanto, nós temos várias propostas também neste âmbito. Um deles é tornar Bragança uma cidade criativa, agregando quer os nossos artistas, quer os nossos artesãos, uma vez que nós também somos uma terra com muita tradição desse ponto de vista. Voltando também à conversa que tivemos no espaço junto à Câmara Municipal, trazer também inovação a estas tradições mais ancestrais e, com isso, modernizar também as várias artes que existem e torná-las também mais acessíveis a todos, acessíveis e atrativos para todos. Portanto, nesse modelo de cidade criativa, queremos convocar todos os equipamentos culturais, mas também artistas e artesãos, porque Bragança tem dimensão para poder implementar um projeto destes envolvendo todos os atores, porque não é muito grande, mas também já tem massa criativa suficiente para o fazer. É também um município que tem vários equipamentos culturais de excelência. Nós temos vários museus, temos o Teatro Municipal, temos um conservatório, temos também o Castelo, que é um ex-libris, e, portanto, também é aqui em todo este centro histórico que circula o maior número de turistas, quer queiramos, quer não, a parte turística tem que passar por este centro histórico que precisa de uma revitalização. Há ainda muitos edifícios devolutos que precisam de ser recuperados, mas é preciso também uma rota verdadeiramente integrada para que os turistas possam visitar não só o castelo, que é, digamos, aquilo que os atrai mais, sem ter que haver um plano de marketing turístico muito estruturado, mas aproveitar para potenciar tudo aquilo que nós temos, os equipamentos culturais que eu falava, mas também as paisagens naturais, como o nosso Parque Natural de Montezinho, para dar um exemplo, e aqui toda esta zona envolvente ao Rio Fervença, que teve um investimento do programa Polis e que precisa também agora de manutenção, porque há sinais de degradação também à volta daquele que foi um dos maiores investimentos aqui no Concelho de Bragança. Então vamos dar um salto à Praça da Sé, que é o outro dos ex-libris aqui de quem vive em Bragança. Sem vamos dúvida. Lá. Então, há pouco estávamos a falar sobre o turismo e agora estamos numa das praças mais emblemáticas da cidade de Bragança. Temos o castelo atrás de si, temos o posto de turismo também. De facto, temos aqui um manancial, um potencial enorme para ser desenvolvido nos próximos 4 anos. Sim, o turismo é um dos setores de atividade económica onde o Concelho de Bragança deve apostar, entre outros, não é? O Concelho de Bragança tem uma componente rural muito grande, e por isso é preciso também incentivar a economia agrária, através da agricultura, da pecuária, mas também de pequenas unidades de transformação e turismo, mais uma vez, também em ambiente rural. E depois aqui no centro mais urbano e na cidade, muitos outros setores económicos devem ter a nossa aposta, desde logo o agroalimentar no geral, porque nós temos muitas empresas desse ramo, mas também temos um centro de investigação de excelência nesta área, o setor automóvel, o setor das tecnologias de informação, da robótica, dos sistemas de informação em geral, é muito importante, e Bragança tem tudo para que se possa tornar também um polo de competitividade nesse setor, e o turismo, porque Bragança tem história, tem património cultural, patrimonial, e natural, tem natural e paisagístico,
e, portanto, também tem que ser potenciado necessariamente. Falar em turismo é falar também em tempos livres. O que é que costuma fazer quando não está a trabalhar, quando não está na academia, quando não está na Câmara? Como é que ocupa os seus tempos livres? Gosto de passear pela cidade, gosto de passear também pelo Parque Natural de Montezinho e gosto de estar em casa. Gosto muito de estar em casa. E em casa costuma fazer o quê? Lê, ouve música, não faz nada, porque às vezes também é preciso. Por acaso, ultimamente, não sei o que é não fazer nada. Não, mas quando estou em casa gosto de ler, naturalmente, gosto de ver televisão e há um hobby que eu gosto muito e que tenho falado muito disso também do ponto de vista pessoal, que é a decoração. Eu gosto muito de decorar mesas, por isso também gosto muito de receber pessoas em casa e tenho todo o gosto em decorar mesas para as receber. Quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista do seu recheio, porque aqui em Bragança nós temos excelentes produtos gastronómicos. Sem dúvida. E por isso é uma honra também poder partilhá-lo com amigos. Eu propunha que voltássemos à nossa casa de partida, à sua nova casa política, para terminarmos esta entrevista e conversarmos um bocadinho sobre o que é que vão ser os próximos 4 anos aqui para os Bragantinos. Combinado. Tem que ser, né? Tudo bem? Tudo bem, consigo também? Tudo bem, obrigada. Gente trabalhadora. Só coisas boas, não é? Pãozinho, alheiras, tudo. Produtos aqui da zona, que é tudo daqui. Muito bem, obrigada. Até logo, obrigada. Voltámos à casa de partida, à Câmara Municipal de Bragança, que eu acho que é o cenário ideal para esta última pergunta. Muitos candidatos e muitos autarcas eleitos fazem um plano a mais de 4 anos, pensam para 12. Neste caso, eu já ouvi dizer que o seu plano é de 4 anos. Quais são as diferenças, de facto, que vão sentir, quem vive em Bragança vai sentir nos próximos 4 anos? Para já eu fui eleita para 4 anos e por isso esse é o compromisso que eu tenho com os eleitores e o meu empenho, a minha dedicação, o meu trabalho será total. Quero mesmo, juntamente com a minha equipa, implementar aquilo a que nos comprometemos para que se note a diferença. Eu costumo dizer e tenho dito durante a campanha, disse-o várias vezes, não há milagres, mas certamente se vai ver uma mudança na governação, no estilo da governação e também nos projetos a implementar. E é com esse compromisso que eu me apresentarei nos próximos 4 anos, sendo certo que, findo esse período, voltarei a ser julgada para que as pessoas possam dizer valeu a pena a mudança. Muito obrigada, Isabel Ferreira, por nos ter recebido no seu conselho. Boa sorte para os próximos 4 anos. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada. Sejam sempre bem-vindos.